Olá, meu nome é Erlane Marques Ribeiro, eu sou médica geneticista do Hospital Infantil Albert Sabin, que é um dos hospitais da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, localizado em Fortaleza. É um hospital de referência para doenças genéticas raras e um hospital que trata de fenda oral há muitos anos. Há mais de 10 anos eu também faço parte do projeto Cranioface Brasil. E hoje estou aqui me dispondo a conversar com vocês sobre uma pergunta que é muito feita pela população. Por que fazer avaliação genética em fenda oral? Então, todo mundo que trabalha com fenda sabe que existe uma heterogeneidade muito grande entre os casos. Então, você pode ter desde crianças com casos muito leves até indivíduos com casos muito graves, com a fenda oral, associada a outras alterações em órgãos muito nobres, como o cérebro, coração, e fica aquela pergunta, quem tem síndrome, quem é sindrômico, quem não? Então, o geneticista vai trabalhar principalmente nessa separação. Mas existem mudanças que são feitas na medicina, então olhares mais apurados, de forma que surgiu o tema fenótipo subclínico. O que é isso? Seria a fenda acontecendo em algum indivíduo da família, associado a outros fatores que pode predispor a acontecer uma recorrência de fenda, como, por exemplo, as focetas no lábio, as alterações dentárias, uma dificuldade com leitura, uma alteração de QI, que inclusive é um teste que é pouco disponível para a população de SUS. Bom, a gente entende que se eu for fazer uma cirurgia no meu olho, eu vou procurar um oftalmologista. Então, do mesmo jeito, se você pretende saber se um caso tem uma síndrome ou não, você deve procurar o geneticista. E aí, o geneticista vai fazer o aconselhamento genético. O aconselhamento genético é uma consulta em que se envolve um processo de ajudar as pessoas a entender e se adaptar às implicações médicas, psicológicas, familiares daquela contribuição genética para uma determinada doença, no caso aqui, as fissuras orais. Integra-se ainda a interpretação das histórias familiares, que é a genealogia, e das histórias médicas, para avaliar a chance de acontecer ou de acontecer novamente essa doença na família. Para isso, fazemos uma educação do paciente sobre herança, falamos sobre testes, o manejo daquela doença, a prevenção, os desafios atuais, as pesquisas, de forma a ajudar a família e o paciente a promover suas escolhas informadas e se adaptar ao risco ou a essa condição. Então, na hora que eu vou procurar saber se um paciente é sindrômico ou não, eu vou fazer toda a avaliação clínica e se a gente determinar que é sindrômico, vamos procurar qual é o nome dessa síndrome. Mas também há casos que a gente já determina que não é sindrômico. E aí precisamos, com a genealogia, saber se são casos familiares. Se não são casos familiares, a fenda existe um risco aproximado de 4% de acontecer novamente. Mas se os casos são familiares, é importante fazer o teste do gene IRF6. Se for positivo, a chance de acontecer novamente vai para torno de 50%. Mas se for negativo, pode ser caso familiar e que não haja um diagnóstico sindrômico e seria em torno de 10%. Nos casos de síndrome, pode ser decorrente de um uso ou alguma alteração do meio interno no útero daquela paciente, no caso a mãe, em relação à criança. Então, uma injúria, seja por medicamento, seja por uma condição materna, pode estar acontecendo. E se for decorrente dessa injúria por um teratógeno, a chance de acontecer de novo é mínima, considerada desprezível.
No caso de ser um diagnóstico realmente sindrômico, a chance de recorrência é variável, porque precisamos do nome da doença e para isso pode ser necessário realizar um cariótipo, um MLPA, que são técnicas de laboratório, um CGH-array, um exoma ou um sequenciamento gênico. A chance de ocorrência e recorrência, então, pode ser dado pela genealogia. Aqui no caso, nós temos um paciente afetado em que aconteceram 2 filhos afetados de ambos os sexos, bolinha, sexo feminino, quadradinho masculino, e que esse afetado teve filhos também afetados. Então, no caso, a gente vê claramente que existe uma doença nessa família e o médico vai esclarecer a herança em questão. Todo esse aconselhamento genético é feito numa consulta de consultório, como você faz uma consulta com um clínico, como você faz uma consulta com um pediatra. E muitas vezes é necessário recorrer a exames de laboratório. A etiologia, de onde veio essa doença, como isso aconteceu na minha família, como isso aconteceu com o meu filho, é dado a partir da interpretação da história clínica, da realização do exame físico da criança, e aí a gente vai pensar se é um caso ambiental, se houve uma história em que havia abuso de droga ou de medicamentos, ou se é cromossômico, aí nesses casos um cariótipo pode determinar, ou então um array, se é uma microdeleção ou uma microduplicação, ou doenças gênicas. Algumas são de diagnóstico clínico e outras precisam de exame de laboratório. O diagnóstico precoce é dado pelo ultrassom. Então, as fissuras no lábio, elas são hoje em dia facilmente detectadas no ultrassom que tenha essa capacidade de detecção e que seja feito por um médico especialista que tenha o curso, a condição de estar detectando essas alterações, ou seja, não é em todo lugar que se consegue dar esse diagnóstico. O manejo, todos sabemos que a cirurgia é extremamente importante, mas ele nunca pode ser feito só com cirurgia. Aí entra toda a equipe, em que é importante o fonoaudiólogo, o pediatra, o dentista, a assistente social, a enfermeira. Então, toda uma equipe vai trabalhar com esse paciente. Todos são importantes. E esse tratamento não se termina em pouco tempo. Há pacientes que começam o tratamento com um recém-nascido e termina depois de 18 anos de idade. Em questão de prevenção, também é falado em consultório e 2 alterações extremamente importantes na gravidez que pode causar fenda. Uma é o fumo pela gestante e outra é a bebida alcoólica, que deve ser abominada em qualquer período da gestação. Os desafios que hoje esses pacientes encontram são desde impacto sobre a fala, a audição, a aparência, a cognição, influenciando de modo prolongado e adverso na saúde e na integração social do paciente, muitas vezes com bullying. O custo da atenção à saúde desse paciente é alto e o custo do não tratamento ou tratamento inadequado, ineficiente, também é alto. O ônus em termos de morbidade, distúrbios emocionais, estigmatização e exclusão social recai não somente no paciente, mas também na família e na sociedade. As pesquisas estão cada vez mais avançando. Hoje temos vários sites que são colocados na internet e aqui a gente tem o site do Projeto Crânio Fácil Brasil e muitos grupos estão hoje trabalhando no Brasil e no exterior para que a gente tenha maior conhecimento sobre essas fendas. A associação de apoio às famílias também é muito importante, porque é lá que o paciente encontra um apoio, encontra alguma pessoa que lhe dê a opção tanto de trabalho como melhoria no tratamento e aonde o paciente se sente semelhante a outras pessoas que também têm fendas orais.
se adaptar ao risco ou à condição. Eu coloco aqui como exemplo o nosso vencedor de Olimpíada, e como vocês podem ver, uma pessoa fissurada, é também uma pessoa que faz parte das nossas Forças Armadas e é um medalhista, ou seja, uma pessoa que conseguiu conviver com a doença e enfrentar todas as adversidades e ter a capacidade de conviver como uma pessoa normal ao ambiente, inclusive sendo o primeiro medalhista da última Olimpíada que aconteceu no Brasil. E aqui eu encerro mostrando para vocês a nossa equipe no hospital, em que temos aqui o cirurgião plástico, a fono, que trabalha dentro do hospital dos pacientes internados, nossa outra fono para os pacientes ambulatoriais, eu que faço a parte de genética, aqui minhas duas colegas que fazem a parte de gestão da Secretaria de Saúde, nossa psicóloga, a enfermeira, assistente social e aqui a nossa dentista, que foi uma parte do grupo que a gente trouxe para mostrar para vocês. E obrigado pela atenção.